Fala, meu querido, é o William Malaquias aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero falar com você sobre sonho, já viu? Aquela vida do sonho, aquele carro, tem aquela casa, tem aquela vida. Existe a vida dos sonhos, talvez você não conseguiu apenas acessar ela. Então eu quero convidar você a entender mais sobre isso, porque tem tudo a ver com empreendedorismo, tem tudo a ver com viver o extraordinário. Aquilo que eu quero ensinar para você, que você tenha essa coragem de viver a vida dos sonhos. Qual que é a minha motivação de fazer esse vídeo para você? É para te mostrar que é possível sim viver uma vida dos sonhos. É possível sim você desfrutar de realização, de realizar uma vida plena. A maior parte das pessoas, claro que você não está fazendo parte desse grupo, tá? Faz muita coisa, cheio de fazer coisa e não desfruta do seu resultado, não desfruta da sua família, ainda pior, se contenta com o resultado mediano que ela tem. Então se acostuma a viver uma vida medíocre. Você sabia que o ser humano é o ser mais adaptável em qualquer lugar? Seja no calor, seja no frio, seja num continente, seja no outro. Então, o ser humano, ele é adaptável. Então, se ele está na pobreza, ele vai se adaptar. Ou se ele vai e fica rico, ele se adapta àquela realidade. Então, às vezes, você não tem perspectiva de vida, você está na sua zona de conforto, você chega ao ponto de achar que foi gerado para isso, para viver apenas essa vida mediana. Viva uma vida medíocre. Continua acreditando que a mudança ela é inalcançável. Eu posso te falar que tem como alcançar sim a vida dos sonhos. A minha esperança é que você, nesse momento, nesse vídeo, você possa encontrar o seu propósito, que você possa encontrar aquilo que você foi chamado para viver. E eu quero te falar, cara, que o empreendedorismo, o meu casamento também, ele me ensinou que é possível viver a melhor vida que uma pessoa podia viver. A melhor vida para mim. Algumas chaves para você. Eu quero te ensinar a ter novos resultados todos os dias, os quais eu também tenho. Aquilo que eu tenho aplicado na minha vida pessoal, como empresário, como pai, como filho. Eu quero te ensinar aquilo que eu aplico também nos meus negócios. Então, com sua licença, eu quero embarcar com você para você viver uma vida dos sonhos. Então, a partir de agora, você precisa entender que tudo na sua vida que dá certo ou dá errado, a culpa é de quem? Sua. A culpa não é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, não é de ninguém. A culpa é sua, de tudo que dá certo e tudo que dá errado, do ônus e o bônus. É uma questão de ótica. Se você enxerga que é só uma vida mediana, vai ter, ok. Mas se você enxerga que você pode ter uma vida extraordinária, você também pode conquistar ela. O trabalho é o mesmo. Você acredita, com base nisso, você vem a sua ação. Se você não acredita, com base nisso, também vem sua ação. Então acredita em mim que o seu esforço investido para não acreditar é o mesmo esforço que você tem para acreditar. Então eu quero fazer um negócio com você agora. Eu quero nesse momento que você comece a refletir e responda algumas perguntas. Por que não crer que eu nasci para dar certo? Por que eu não crer que eu tenho um propósito brilhante? Por que não crer que eu serei uma fonte de provisão para minha família e para outras pessoas? Por que não crer que eu posso ter uma vida absurdamente abundante? Existe a questão da crença. Escreva bem grande no seu quarto, na sua agenda, onde você quiser. Fala assim: eu vou agir com base naquilo que eu creio. Eu vou agindo com base naquilo que eu acredito. É tudo uma questão de você acreditar, é uma questão da sua cabeça acreditar e visualizar isso, porque é possível. Tem 3 coisas que te impedem de viver uma vida dos sonhos, e eu quero citar elas aqui. Caso você se identifique com alguma delas, é hora de você pegar a próxima saída para entrar, para mudar você. Primeira coisa, o medo. Mas o medo é nada mais do que algo que paralisa você. Quando você deixa de tomar algumas atitudes que você precisava tomar, algumas iniciativas que você precisava tomar. A chave de você exterminar o medo é extremamente importante. Então, existem crenças negativas na sua cachola que impede você de avançar. Você não gerou elas, essas crenças, foram colocadas na sua cabeça. Alguns psicólogos, eles apontam que através da educação recebida, experiências de vida e até mesmo alguns traumas podem resultar em algum comportamento limitado, comportamento limitante. Tem um cara que é o meu xará, conheço muito ele, William Shakespeare, já viu falar nele? Ele falou o seguinte, que as nossas dúvidas, eu vou até ler aqui, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. É o simples medo de arriscar. Você já parou para pensar nisso? Pois é.
o medo é uma barreira entre você querer e o agir. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e não faz, nunca faz. A segunda coisa, rapidinho aqui, como você se enxerga. A sua imagem é extremamente importante. A maneira como você se enxerga pode dizer muito sobre as suas atitudes. Se você se vê como um incapaz, improvável, é assim que você vai agir. Ah, tem muita gente melhor, você sempre vai se sentir inferior. Isso pode te impedir de dar um primeiro passo rumo às conquistas. Assim como o medo que eu citei agora, a maneira como você se vê não se origina de si mesmo, e sim do que as pessoas falam, de crenças que você acreditou nelas, palavras negativas que foram lançadas, alguns erros que você, uns tropeções que você teve na sua vida e você começa a ficar arrependido. Você nem arrependeu, na verdade, você fica só remoendo naquela situação. Por isso que você não se enxerga. Eu quero olhar no seu olho e falar: se enxerga como alguém extraordinário que pode fazer. Talvez você é reconhecido como aquele que começa as coisas e não termina. Eu falo pra você que esse era eu. Esse era por quê? Porque eu lembro que tudo que eu começava eu não terminava. Era escolinha de futebol, no ensino médio eu não consegui terminar, eu tive que depois fazer a madureira, né, sabe, aquele ensino supletivo. Eu quis começar a faculdade e não terminei. Nada que eu começava, eu terminava. E todo mundo falava isso. E era assim que eu agia. A partir do momento que eu parei de ouvir as pessoas que falavam, eu comecei a terminar tudo. Eu coloquei na minha cabeça e no meu coração que tudo que eu me dispusesse a fazer, eu ia terminar. Então é o seguinte, se enxerga o quanto você é útil, o quanto você é talentoso, o quanto você é querido. Então começa a se enxergar dessa maneira. E a terceira coisa é como você enxerga aquele que te criou. Talvez você veja o Criador como uma figura abstrata, mas eu não vejo isso. Porque eu tenho uma crença formada, eu tenho uma fé. Talvez você não ouve, você não enxerga e você não acredita. Talvez você não ache que essa pessoa te ama. Você acha que aquele que te criou, ele é o culpado por tudo que deu errado na sua vida. Mas isso não é. Os sonhos dele são muito mais elevados e maiores do que o nosso. Então começa a ter autorresponsabilidade, entender que aquele que te criou, ele quer ver você muito além daquilo que você tem vivido hoje. Ele te criou para uma vida abundante. Acredita que o seu Criador, ele faz de tudo para te punir? Não. O mundo não conspira contra você. Muito pelo contrário, ele conspira ao seu favor. Ele quer te favorecer. A maneira como você olha para o Criador, ele determina também como você se olha e como você age. Isso são mentiras que instalaram também na sua vida. Essas mentiras, elas precisam sair. Ela trouxe até agora deficiência na maneira que você age. Uma deficiência de como você pensa. Uma deficiência de como você sente. Então essa deficiência vai acabar a partir de hoje. Medo semeado, mentiras instaladas. Quais as mentiras que te falaram, que tem feito você acreditar que as coisas estão travando, que tem travado você em algo? Quero que você faça uma listinha aí, tá? Existem 3 pontos. O que tem travado nos seus pensamentos? Segunda coisa, o que tem travado no seu sentimento? Terceira coisa, o que tem te travado nas suas ações? Então você vai pegar essas 3 respostas e vai começar a ressignificar elas. Você vai começar a entender aonde você precisa mudar. Primeiro passo, reconhecer. Para você tirar essas mentiras cabulosas da sua vida, nada melhor do que umas verdades cabulosas também, entendeu? Precisa de as verdades para sua vida, para sua pessoa. Eu tenho certeza, quando essa chave ela virar, coisas novas vão acontecer. Você vai começar a envolver com coisas novas, com pessoas novas, com negócios novos. Você vai gerar conteúdo, você vai gerar empreendedorismo na sua vida. A verdade mais absoluta do universo é que você é amado. E como você é amado, você precisa se sentir amado e se amar. Para você viver a vida dos sonhos, você precisa disso. O que é a vida dos sonhos? Você precisa mudar a palavra sonho para propósito. Porque o sonho é lá o fim, a linha de chegada. O que você vai fazer para chegar naquele lugar? Primeira coisa, sonho não é aquela maluquice que você fantasia na sua cabeça. Quando você está dormindo, você acorda, nossa, sonhei que eu estava caindo. Isso não é sonho, não. Seu propósito é de ser alguém abundante. Então viver o sonho é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É você começar a frutificar
naquilo que você foi chamado para fazer. Você viver a vida dos sonhos, é você começar a impactar o maior número de pessoas. É você poder dar uma estrutura familiar boa para o seu filho, para sua esposa, uma boa casa, um bom carro. É sim, também você impactar a vida de outras pessoas. Sabe que tem um café, quando eu morava no interior, tinha um café que pelo menos 2 vezes por semana eu ia lá. E um dia eu tava conversando, fiz amizade com o dono lá, ele é barista e tudo mais, entende muito de café. Nós conversamos sobre negócio, família, crença, filho, mas principalmente relacionamento e como você impacta as pessoas. Então teve um dia que eu estava sentado lá tomando meu cafezão e ele chegou para mim conversando sobre negócio, algo que eu concordo plenamente e eu gostaria de compartilhar com você. Eu perguntei para ele o seguinte, sobre o trabalho dele, e ele falou o seguinte: não é uma questão de atender, é uma questão de servir. Quando você é um empresário, você pode ter uma lanchonete, um café, um mercado, um consultório médico, não sei o que você tem. Quando você vê essas pessoas apenas como clientes e você só presta um atendimento, você não consegue nem cativar essa pessoa. É sobre servir. Até no seu trabalho você serve pessoas. Você serve pessoas na sua comunidade, na sua empresa, principalmente da sua casa. Você começa a viver uma plenitude do seu sonho quando você começa a viver e servir as pessoas. Cara, naquela hora eu tive um insight. Seja vendendo um produto, seja prestando um serviço, seja numa comunidade, em qualquer lugar, você começa a servir. Porque viver o sonho fala disso. O sonho, como eu já te disse, é o propósito. Quando você vive o sonho, existe um sentimento dentro de você. E esse sentimento de você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E eu quero te falar quais são esses sentimentos. Primeiro sentimento, satisfação. Satisfação é o contentamento e o prazer que você tem por estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Isso é viver o sonho. Segunda coisa, significado. Às vezes tem gente que já zerou o game daquele site lá que mostra a qualificação, como é que chama? O teste vocacional. Tem gente que já zerou o game de fazer teste de vocacional. Eu vou ser advogado, fazer advogado, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser médico, o que eu estou fazendo aqui? Além de satisfação, você precisa ter significado. Isso é saber o tamanho do seu valor. E o que você está fazendo é de extrema importância. Faz um negócio que você sinta importante. É um sentimento de que você está cumprindo a sua missão. Viver a vida dos sonhos é importante, você sentir que você está cumprindo a sua missão. E a terceira coisa é você sentir relevância. O seu propósito é importante para você e principalmente para as outras pessoas. Mesmo que você está envolvendo com 3, 4 pessoas aí, mas pelo menos você está sentindo que você está fazendo a coisa mais relevante que alguém poderia fazer. Eu lembro quando eu estava treinando um time pequenininho, eu sentia tão importante, parecia que eu estava treinando um estádio inteiro, mas eram apenas 3 pessoas. Mas eu tinha relevância, por quê? Porque aquilo era importante para mim e era importante para aquelas pessoas. Então, se você quer identificar se você está vivendo a vida do sonho, você precisa ter significado, satisfação e relevância naquilo que você está inserido e envolvendo. Então isso é viver uma vida dos sonhos, uma vida de satisfação, de significado, de relevância, removendo todo medo, enchendo seu coração de coragem, começar a fazer coisas novas que você nunca fez. E quando você entende o seu propósito, você é motivado para cumprir ele. Cada vez que você vê um obstáculo, você não vê o obstáculo, você vê o propósito. Você começa a ver a perspectiva das coisas, a perspectiva do problema. Por quê? Porque você lembra do sonho, você lembra do propósito. Você às vezes não tem aquele sonho, às vezes as mulheradas têm muito mais do que o homem. O homem começa a sonhar com um carro, né? Eu sempre sonhava com um carro, qual que era o banco dele, qual que era o modelo, qual que era a cor. A minha esposa, quando a gente foi fazer a nossa casa, eu tava no chão, só tava no terreno, ela já sabia como era o lavabo, como era a sala de estar, como era a sala de jantar, como era o home, como era a cozinha, qual era a cor do armário. Quando a gente construiu, ficou tudo pronto, era tudo que estava na cabeça dela. Por quê? Porque ela sonhou com o propósito da casa. Então, quando você enxerga o final das coisas, você não enxerga os obstáculos. Entende? Mas o que gera essa motivação? Você precisa sempre, anota isso, você precisa de um motivo para ter uma ação. Se não tem motivo, não tem ação. O propósito de poder ajudar os outros, o propósito de ajudar a sua família,
o propósito de você ter a sua liberdade financeira, o propósito de você ter bens, os bens materiais, tudo que você deseja. Isso tudo te motiva. Então você precisa ter um motivo. Começa agora a listar os motivos para você agora começar a fazer o seu plano de ação. Inclua tudo isso na sua rotina, para você permanecer firme, para você permanecer motivado, para você permanecer firme com foco no seu sonho, em viver essa vida de significado, satisfação e relevância. Porque aquilo que está dentro de você vai começar a motivar, vai virar um turbilhão de coisas. Você vai virar uma máquina, você vai começar a acelerar e você não vai mais parar. Agora eu tenho um desafio para você no final desse vídeo. Você vai citar abaixo quais são os motivos. E do outro lado, você vai começar a citar quais são o seu plano de ação. Para você viver a vida dos sonhos, é isso. É basicamente você entender que há um propósito para a sua vida. Você entendendo ele, se sentindo relevante, se sentindo satisfeito e significativo. Meu querido, você que ficou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai aplicar isso e vai começar a viver a vida dos sonhos, tá bom? Então, eu quero te convidar primeiro para você mandar esse vídeo para aquela pessoa que parou de sonhar, parou de acreditar nos projetos dela. Quero te falar que tem jeito. Então, se inscreva aqui no canal, mande para aquela pessoa que esses princípios possam cravar no seu coração. Comenta também, viu? Tamo junto e até mais!